Hello, sunshine, good afternoon. Seja bem-vindo ao Fala Teacher desse feriadão de meu Deus. Seja bem-vindo a mais um Fala Teacher, nossa live diária, todos os dias, às 5h05 da tarde. Bora lá para mais uma live nesse feriado. E o tema da nossa live hoje é a importância de aprender expressões em inglês. As expressões que a gente precisa aprender. Por que é importante? Tem que dedicar um tempinho a aprender isso aí, né? Deixa eu colocar o tema aqui da nossa live. Vou colocar aqui. Por que é importante aprender expressões em inglês? Bora lá aprender. Convidar umas pessoas para participarem aqui com a gente. Participarem aqui da nossa live. Pra gente começar. Certo? Então vamos aprender por que é importante aprender expressões. Vamos entender por que é importante aprender expressões em inglês, né? Eu sempre falo para vocês que é importante você saber palavras novas, aumentar a sua base de vocabulário. Todos os dias tenha como foco aprender alguma coisa nova in English every day. Aprende alguma coisinha, uma palavrinha, 5 palavras, 5 frases, 10 frases, aprenda alguma coisa em inglês por dia. Tem essa meta, separa ali um caderninho. Se você quer aprender inglês, falar inglês nada mais é do que juntar um monte de palavra. É saber o nome das coisas em inglês e aí você junta, forma frases e assim você vai falar inglês. Quanto mais vocabulário você tiver, quanto mais palavras você souber, mais fácil vai ser você na hora de falar. Você vai lembrar das palavras, você vai conseguir lembrar ali do que se trata. As palavras vão surgir. Por quê? Porque você está aprendendo palavras novas. Então, tenha como meta aprender palavras novas todos os dias. Aumente o seu nível de vocabulário todos os dias, tá? E uma das coisas importantes para a gente aprender é realmente aprender as expressões. Expressões são muito usadas, mas se você não souber, você vai ficar perdida numa história. E a gente também, qualquer idioma tem expressões, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem expressões em português. Você fala assim, nossa, durmo com as galinhas. Tipo assim, nossa, inglês pra mim é mamão com açúcar. Então a gente também tem essas expressões. Conheço fulano com a palma da minha mão. Por favor, você poderia me quebrar um galho? Tudo isso são expressões em português. E em inglês não é diferente. Também tá cheio de expressões e é divertido aprender expressões em inglês, tá? Então não vai ser nada chato aprender expressões. Então tenha como meta aprender, por exemplo, uma expressão por dia. E você coleciona ali no seu caderno, cria um dicionário de palavras novas, de expressões para você. Tenha como meta aprender palavras novas. Em inglês é simples, você só precisa saber o nome das coisas em inglês para você falar inglês. É aprender o nome das coisas ao seu redor em inglês e formar frases e assim você vai falar inglês. Então simplifica a coisa, não é difícil, tá? Então, o inglês é a questão de você ter uma rotina, você estudar todos os dias, você separar um momento para você estudar todos os dias. Esse é o segredo, você só precisa disso, rotina, tá? Mas por que eu falo que aprender expressões em inglês é importante? Assim como existem as expressões em português, né? Se você não conhecer uma expressão, você não vai entender do que se trata, porque vamos imaginar o contrário. Imagina que um estrangeiro, né, um americano, alguém ali tá aprendendo português e escuta você falar assim, nossa, não, mas português é mamão com açúcar. Se ele não sabe que mamão com açúcar é uma expressão que nós usamos para falar que algo é fácil, ele vai ficar confuso. Ele fala assim, nossa, eu não tô entendendo, eu tava falando da língua portuguesa e de repente falou sobre mamão, e eu não tô entendendo. Por quê? Porque não conhece a expressão. Então é a mesma coisa em inglês. Talvez você já tenha um nível bom de inglês, entende bastante coisa. Você não precisa entender palavra por palavra. Se você entender a ideia geral ali, já tá ótimo. Você entendendo a ideia geral ali do que tá acontecendo,
você já consegue conversar com a pessoa, você já consegue entender o que tá falando, mas, se você não conhecer uma expressão, você vai travar ali na hora. Então, por exemplo, vamos imaginar ali que a pessoa tá falando sobre inglês é muito fácil. Inglês, essa expressão fácil para nós em português, a gente fala mamão com açúcar, né? In English, eles falam it's a piece of cake, que literalmente significa um pedaço de bolo. E aí você tá ouvindo aquela conversa ali, você tá entendendo, porque você, né, não precisa entender palavra por palavra, você tá entendendo o contexto, né, falando do aprendizado do inglês, que aprender inglês é fácil, que é um idioma simples, que a gramática não é complicada, que isso, aquilo, aquilo outro, e aí a pessoa manda a expressão is a piece of cake, aí você fica pensando assim, nossa, poxa, peraí, agora eu não entendi. Agora eu não entendi, tava falando de inglês, de gramática, que aprender a língua inglesa é tranquilo, que é mais fácil do que os outros idiomas, e de repente, o que tem a ver esse bolo? Falou um pedaço de bolo no meio da conversa, não entendi. Aí você trava. Por quê? Porque você não conhece essa expressão. It's a piece of cake, que literalmente significa é um pedaço de bolo, significa que algo é muito fácil. Então, para você falar que inglês é fácil, você pode falar English it's a piece of cake. Inglês é muito fácil. Inglês é mamão com açúcar, né? Que seria a nossa expressão equivalente aí. Então, se você não conhecer as expressões em inglês, você vai travar. Por isso é importante. Eles usam muito, usam expressões o tempo todo, numa conversa, num filme, numa série, nossa, em qualquer vídeo que você assistir, você vai ver muito eles usando expressões. Então, tenha como objetivo aprender palavras novas todos os dias. E tenha como objetivo aprender, por exemplo, uma expressão por dia, porque isso vai te ajudar, tá? Eles usam muito. Começa aí a ser uma caçadora de expressões, que você vai ver o tanto que eles usam aí, tá? E eu até preparei aqui uma artezinha para mostrar para vocês como que pode ser. Trouxe aqui alguns exemplos de expressões para mostrar para vocês aqui como que pode ser confuso se você não conhecer. Peguei algumas aqui, né? Tem algumas aqui que são bem usadas para eu te mostrar aqui. Quero te ensinar essas 5 expressões aqui para você entender. Couch potato. Couch potato significa sedentário, a pessoa, sabe, que não quer saber de nada, que não trabalha, não faz um esporte, não sai, não arreda do sofá, fica no sofá ali. Antigamente só assistindo televisão, hoje a gente pode falar que um couch potato é aquela pessoa que fica só ali, né? Nas redes sociais, ali, toda a vida e tal. Aí você pode falar, this guy is a couch potato. Esse cara é um sedentário, né? Ele é preguiçoso. Então, essa é uma expressão para você falar que alguém é sedentário, que alguém, sabe, não age com a vida, não levanta, sabe, do sofá e vai fazer alguma coisa pelo mundo. Então, essa é a expressão couch potato. Só que, literalmente, couch significa sofá e potato, batata. Então, se você não conhece essa expressão couch potato e você vê aí alguém falando couch potato e você não conhece essa expressão, não sabe o que significa sedentário, aí então você vai ficar travada. Você vai pensar, nossa, peraí, agora eu não entendi. O que tem essa batata a ver com o que estava falando? Não entendi nada. É um exemplo. O exemplo que eu tava falando agora há pouco, né? It's a piece of cake. Literalmente, aqui tá falando é um pedaço de bolo. Só que it's a piece of cake significa fácil. Quando você quer falar que algo é muito fácil, né? Ah, esse bolo é muito fácil de preparar. It's making this cake is a piece of cake. É fácil demais preparar esse bolo. It's a piece of cake. Entendeu? Você vai falar usando essa expressão. Mas se você não sabe que it's a piece of cake significa muito fácil, então você não vai entender. Às vezes tá falando de matemática e aí manda isso, it's a piece of cake, você fica pensando, poxa, peraí, o que tem matemática a ver com esse bolo, né? E assim você pode confundir. Outra expressão aqui. When pigs fly, que significa no dia de São Nunca. Tipo assim, sabe quando que eu vou arrumar esse quarto, mamãe? When pigs fly, quando os porcos voarem. Isso que significa literalmente quando os porcos voarem.
when pigs fly, que seria a nossa expressão para falar no dia de São Nunca. Ah, sabe quando que eu vou fazer isso? When pigs fly. Então, se você não sabe, você vai ouvir essa expressão e falar assim, peraí, o que tem essa conversa? Né? Esse filho tá falando pra mãe dele de limpar o quarto e de repente eu ouvi a palavra pig, que é porco. Oh my God, não tô entendendo nada. Vai travar, né? E aí você pode ficar bloqueado ali naquele momento e dali pra frente já não entender mais nada. Então pode acontecer. When pigs fly, ok? E outra expressão aqui, all thumbs, que significa ser desastrado. Em português, a gente, por exemplo, assim, acho que não tem uma expressão equivalente, mas pode ser tipo, alguma coisa do tipo assim, eu tenho 2 pés esquerdos, tenho 2 mãos esquerdas, né? A pessoa às vezes fala quando ela é desastrada. Em inglês, literalmente, all thumbs significa, né, todos os polegares. É como se a pessoa só tivesse polegares. Então, thumb é polegar e all é tudo, todos. Então, mais uma vez, se você não entender essa expressão, você vai travar, né? Fala assim, I'm all thumbs. Aí você pensa, eu sou o quê? Polegares? Então você não vai entender. Então eu só tô querendo falar assim, eu sou desastrada. I'm all thumbs. Então você vai travar também, se você não conhecer a expressão. E a última aqui que eu trouxe de exemplo pra você é wet blanket. Blanket ficou errado aqui, eu digitei errado. É B-L-A-N-K-E-T. Que significa estraga prazeres. Literalmente, significa que tá falando que é um cobertor molhado. É aquela pessoa que estraga prazeres, é aquela pessoa que dá um balde de água fria, sabe? Então você fala, this person is a wet blanket. Essa pessoa é um estraga prazeres. Então, é mais uma expressão. E assim são centenas, infinitas de expressões. Eu poderia e posso, né? Eu sempre trago aqui no Instagram várias expressões aqui, sempre ensino para vocês expressões diferentes para você aprender, porque eu acredito que é muito importante sim você aprender expressões em inglês, tá? Para você conseguir entender qualquer tipo de vídeo, filme, série, qualquer conteúdo que você assistir, você aprender. E nas músicas também, sempre você vai ver muitas expressões. Então tenha como meta colecionar, faça coleção de expressões em inglês, né? Que são os idioms, que são as expressions, para você entender quando alguém falar. Então, começa aí a aprender, sempre coloco aqui no meu Instagram expressões e você vai ver o quanto é importante, porque quando você ouvir, se você conhece, vai fluir normal, você vai seguir entendendo tudo que está sendo dito, porque é muito importante. Aprender inglês é saber vocabulário, é saber palavras novas. Por mais que às vezes você use uma conjunção errada, você erra ali uma ordem de uma palavra, não usa um verbo da maneira correta, né? Se você conhece as palavras, sempre vai ser mais fácil. Quanto mais vocabulário você souber, mais você vai ficar segura para falar inglês, mais aquilo ali vai te deixar tranquila. Quanto mais você precisar buscar palavras novas ali na sua mente, elas vão estar lá, porque você está constantemente, continuadamente aprendendo palavras novas. Então isso vai fazer todo sentido para você, tá? Entenda o quanto é importante palavras novas em inglês, sempre, sempre, nunca é demais. Aprenda bastante, nunca é demais você aprender palavras novas, tá? E as expressões. Aqui eu trouxe 5 exemplos de expressões para você, que já, você, essa semana já tá aqui, 5 expressões para você aprender. Pensa em situações que você usaria essas expressões. Pensa, quem na sua família que é couch potato? Tem alguma pessoa na sua casa que é all thumbs, que é desastrada? Aqui eu posso falar que eu sou. I'm all thumbs. Mas o meu irmão, my brother is the most. Ele é o mais desastrado de todos. My brother is all thumbs. Oh my God. You have no idea. Você não tem ideia, tá? Então aí você vai entender quanto é importante. Então você começa a pensar, o que é muito fácil pra mim? O que é it's a piece of cake? It's a piece of cake é fácil. Faça anotações, pode ser em português mesmo, sabe? Pense em situações. Se você conseguir, né, faça frases em inglês com as expressões para você praticar, né?
Então, por exemplo, assim, pigs fly. Quando que eu posso falar que, né? O que é que eu jamais vou fazer? Que de jeito nenhum que eu faço? Então, você pensa aí, when pigs fly. Então, você pensa aí em alguma coisa. Wet blanket. Você tem aquela amiga, tem aquele amigo que é wet blanket. Oh my God. Pensa, sabe, em situações e vai aprendendo. Tenha um caderninho de inglês para você estudar. Tenha como objetivo aprender coisas novas todos os dias. Aqui no meu Instagram você sempre vai encontrar coisas novas. Sempre vou estar te ensinando inglês aqui nos meus stories, aqui nas lives, tá? No Fala Teacher e nos posts no meu feed. Sempre vou ensinar você inglês. E por falar em ensinar você, eu quero te fazer um convite, tá? Na próxima quinta-feira, dia 2 de março, eu vou fazer uma super aula, tá? Vai ter uma masterclass às 9 horas da noite, tá? E para você participar dessa masterclass, eu vou deixar o link na minha bio, hoje ainda, para você entrar para um grupo VIP, para você receber, porque vai ser uma aula, né? Não vai ser uma live aqui no Instagram, vai ser uma aula séria, tá? Vai ser dia 2 de março, às 9 horas da noite, pelo YouTube. E para você receber o link para você participar, você tem que se cadastrar. Eu vou deixar aqui na minha bio, tá? Que vai ser, essa aula é para mulheres ocupadas que querem aprender inglês. Eu vou ensinar para você de uma vez por todas o que você precisa fazer para você parar de procrastinar, para você conseguir encaixar o inglês na sua rotina corrida, maluca, cheia de coisas para fazer do jeitinho que tá? Vou te ensinar um passo a passo para você entender que é possível sim. Você não precisa ficar travada, você não precisa desistir. Eu quero aprender inglês, agora vai mesmo, vou sair da academia, a partir de agora não vou mais fazer comida nessa casa. Você não precisa, sabe, abrir mão de uma coisa, desistir de alguma coisa, esperar uma coisa acabar, um projeto acabar para você falar inglês. Eu posso te falar que do jeito que a sua vida tá aí, essa correria que você vive, é possível você sim encontrar tempo para se dedicar a aprender a falar inglês fluente de uma vez por todas, tá? Vai ser essa aula, né? O desafio da mulher fluente em 20 minutos vai ser dia 2 de fevereiro, às 9 horas da noite. É online, é gratuito. Vou deixar aqui para você esse convite para você participar, tá? E eu vou colocar o link na bio lá para você entrar pro grupo, porque lá no grupo você vai receber as informações que você precisa para você participar dessa aula. Vai ser uma aula gratuita, vou te ensinar um passo a passo mesmo ali, então pega papel, caneta, senta, se concentra comigo que eu vou te ensinar. Você vai ver o quanto que é simples você realmente conseguir falar inglês, tá? É possível. A nossa vida sempre vai ser essa correria mesmo. Principalmente nós mulheres, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente tá sempre fazendo tudo ao mesmo tempo. A gente é mãe, a gente é filha, a gente é esposa, dona de casa, a gente trabalha fora, a gente estuda, a gente quer ter o nosso momento ali de devocional para desenvolver a nossa espiritualidade, né? Estar com o nosso pai. A gente também precisa e quer ter tempo para fazer um exercício físico, cuidar da saúde. Precisamos tirar um tempinho para cuidar da pele, né, para se cuidar dos cabelos, tudo isso em 24 horas. E sim, é possível, nós podemos tudo que nós quisermos. Ontem eu falei sobre autoconfiança aqui na nossa live, foi uma live linda, maravilhosa, que ficou gravada. Se você não viu, tá aqui no meu Instagram, sabe? A gente falando sobre autoconfiança. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, então assim, ele nos fez. Então, ele confia, ele acredita na gente. Então, quem é a gente para não confiar nós mesmos? Então, se todas essas coisas são importantes para nós conseguimos fazer sim, é possível sim. Inclusive, nessa correria toda da sua vida aí que você tá, é possível você aprender inglês, tá? Então, eu quero convidar você para participar dessa aula, dia 2 de março, quinta-feira, sem ser quinta agora, na outra semana, tá? Às 9 horas da noite, para essa super aula, ok? O link vai estar na minha bio. Vou colocar agora o link na minha bio. E se você ainda não, né, se você ainda não encontrar o link na bio, calma que eu vou colocar, tá? E você também pode mandar uma mensagem pra mim aqui também, no problem, ok? Que eu coloco você no grupo VIP pra você participar, tá? Então, essa foi a live de hoje do Fala Teacher, porque é importante aprender expressões em inglês, tá? E aproveitei pra te ensinar 5 expressões.
Se você chegou agora, né, chegou atrasado aqui, não tem problema, a live vai ficar salva. Você vai ver aqui, tá? Essas expressões que a gente aprendeu, você começar a ver aí desde o começo, ok? Então, até amanhã pro nosso Fala Teacher de amanhã. See you tomorrow. E até toda hora, ok? Bye, bye!